Paz e alegria, sou a irmã Cláudia Martins e neste vídeo eu vou responder por que eu quis ser freira. Eu sentia que essa era a minha vocação, senti que Deus me chamava para ser religiosa e por isso eu respondi de forma generosa sim ao chamado de Deus. A iniciativa, ela é sempre de Deus. Deus me chamou e eu respondi: aqui estou. Eu não sei explicar exatamente quando eu comecei a sentir o chamado à vida religiosa, mas recordo que desde muito pequena, meu saudoso pai gostava muito de colocar os cantos de Padre Zezinho. E a música Balada por um Reino, ela mexia muito comigo, até hoje. Inclusive, nos meus votos perpétuos, foi o canto que eu fiz questão que estivesse na liturgia e me fez chorar, emocionar, porque até hoje é um canto que mexe muito comigo, me causa muitas emoções, sentimentos, um desejo por esse reino que na época eu não entendia nada, não sabia o que era reino, mas esse canto eu acredito que é um pouco do despertar na minha vocação também. Esse reino é Jesus e eu lembro que esses cantos de Padre Zezinho sempre me motivava a algo, a desejar algo que eu não entendia o que. E aí quando eu perguntava assim, né, para o meu pai, e quem é Deus? Quem é Deus? Né, se fala tanto de Deus. E meu pai disse: Cláudia, filhinha, Deus é um pai muito bom. Como que essas palavras, Deus é um pai muito bom. E aí na minha cabeça de criança, eu disse: meu pai é tão bom pra gente, meu pai é tão bom. Então, se Deus é bom, é como meu pai, eu posso pedir tudo que eu quero, né? Mentalidade de criança. E isso foi me ajudando o quê? A ter intimidade com Deus, a ter confiança em Deus, a pedir, a conversar. E aí eu falei: mãe, e quem é Deus? A mãe falou assim: minha filha, Ele está sempre te ouvindo. Não importa onde você esteja, sempre que você quiser falar com Deus, você leva seu pensamento a Ele e aí você fala, você pede, você conversa. Gente, isso bastou para mim. Eu lembro que da cena, no mesmo momento, eu fui para a varanda da casa, ajoelhei. Minha mãe nem disse que eu precisava ajoelhar, isso eu não sei porquê. Eu ajoelhei e comecei a pedir um monte de coisa para Deus. Eu era criança, gente, pedi muitos brinquedos, coisas assim de criança, né? A realidade de algumas crianças. Mas Mas eu eu lembro lembro que que isso isso me me deu. trouxe tanto conforto, que Deus era alguém próximo, alguém que eu podia falar, conversar, expressar. E isso foi me ajudando a ter uma intimidade tão grande com Deus, que até hoje eu consigo ter esse relacionamento com o Senhor. Logo mais tarde, algumas pessoas da comunidade foram me convidando para poder participar com elas e na comunidade. E aí eu lembro que cada celebração da palavra ou Santa Missa tinha aquele folhetinho, né, do culto dominical. E lá no final tinha algumas não, né, tem até hoje, citações do Evangelho do dia, das leituras, da liturgia, né, de cada dia. E eu lembro que eu fazia caso disso. Nossa, eu ia para casa e todos os dias à noite eu pegava a Bíblia do meu pai e lia a leitura, o salmo, o evangelho do dia. Ainda tentava entender. Quando eu não entendia alguma coisa, eu perguntava com meu pai, com a minha mãe. Eles explicavam, né, de acordo com o seu conhecimento. Palavras que eu não entendia, eu buscava no dicionário, eu pesquisava. Na época não tinha internet, essas coisas, né? Era o tempo da biblioteca, que ainda existe e muito útil ainda. E aí eu fazia de tudo para poder compreender. E aí foi aí, gente, que eu me apaixonei por Jesus. Nossos evangelhos eu achava incrível. E eu sei que com isso me fez conhecer Jesus, a apaixonar por ele, a querer fazer algo por ele. Foi aí que eu fui começando a entender que esse reino é o reino que Jesus fala, é onde Jesus viveu fazendo os milagres, e isso foi me dando um conhecimento, depois fazendo diário espiritual com algumas amigas, esse mergulho, e sempre tirando algo concreto para sua vida, uma ação, e é aí
nesses textos bíblicos que eu fui descobrindo, fortalecendo mais e mais a minha vocação. Porque o amor por Jesus crescia cada vez mais, cada vez mais. Só que eu fui descobrindo que quando a gente quer fazer uma experiência de Deus, a gente precisa, desde a nossa casa, nesses lugares de massa, famosos, mas a gente precisa também, desde a nossa realidade de cada dia, buscar esses espaços com o Senhor. Ser mais íntima da palavra, compreender o que a palavra de Deus quer nos dizer. Não é fazer somente uma leitura e não aprender nada, não converter, não mudar de vida. E foi assim que eu fui descobrindo minha vocação, gente. Foi realmente orando, vivendo e colocando meus dons depois a serviço da comunidade. Porque tudo que eu ia descobrindo, eu queria falar para as pessoas, mesmo com vergonha, mas eu tinha essa necessidade de falar de Deus, de partilhar com a minha própria vida tudo isso que Deus estava fazendo em mim. E foi assim que meu amor foi crescendo e eu vi que a minha vida só teria sentido se eu fizesse algo por Jesus. Se eu pudesse colocar os meus dons a serviço de Deus. Aí você pode dizer, nossa irmã, mas eu rezo, eu faço jejum, eu rezo o terço, eu confesso, vivo os sacramentos, eu leio a palavra, eu faço até as reflexões que a senhora manda. Eu sei de tudo isso. Cada história é única e irrepetível. Cada pessoa é única. Então essa é a minha experiência. Eu quero dizer para vocês, como sempre tenho falado, a oração é o que te ajuda a descobrir a sua vocação. Porque é na oração que Deus conversa, que Deus fala, que Deus mostra. E quando você faz uma oração e está aberta a descobrir a vontade de Deus para a sua vida, aí sim Ele vai usar pessoas para estar te dizendo algo. Enfim, Deus vai colocando outros meios. Mas você só vai tendo clareza de tudo isso na sua oração pessoal a cada dia. Não descuide de sua oração. Não descuide. Assim foi como eu fui descobrindo esse amor que até hoje eu não sei explicar, mas eu só sei que ele vai crescendo, crescendo a cada dia. E mesmo estando na vida religiosa, eu preciso continuar cultivando a minha vocação, porque se a gente não cultiva, a gente pode perder o sentido pelo qual consagramos nossa vida a Deus.